Esquiles teve uma vida regrada, praticamente destinado ao convívio diário dos seus pais e ao microespaço do seu quarto, ao qual ficava fantasiando como seria uma vida distante daquela cidade perdida entre emaranhados de vicinais pouco movimentadas, daquela escola, daquelas pessoas que em nada acrescentavam para o seu crescimento mental. Perto da sua casa continha um vasto terreno onde frequentemente várias companhias circenses colocavam suas lonas, para assim conseguirem entreter um pouco a monotonia daquele local, a qual o tempo passava lentamente. Sonhava em ser um grande artista de palco, a conter o testemunho do público batendo palmas. Para suas peraltices, como desejava conquistar fama e dinheiro, e assim também conseguir uma condição de vida melhor para si mesmo e sua mãe, que sofria de artrite aguda. Sofria com o alcoolismo do pai, que o espancava de todas as formas viris possíveis, o rebaixando a uma condição humana vexatória. O menino sofria em seu silêncio abissal, com tamanha falta de empatia, e assim, aos poucos, foi adquirindo impulsos cada vez mais rancorosos, desejando saciar todo aquele ódio, propondo um sofrimento mordaz para todas as pessoas que estavam ao seu redor. O tratavam como alguém obsoleto, mas o alvo de seu ódio era sem dúvida o pai. Em pouco tempo sua mãe sofrera um forte ataque cardíaco fulminante que a matou, deixando-o cada vez mais sozinho. Uma de suas poucas diversões era observar o imenso terreno em frente à sua janela, dormindo, desejando em si tornar um palhaço e assim levar alegria para todas as pessoas, e também em conter o testemunho de novas companhias circenses que demoravam para aparecer naquele pedaço de chão desolado e isolado, mas que proporcionava algum sentido de liberdade espiritual, assim fugindo do senso comum de violências e também de esquecimentos, ao qual ficava passeando de um lado para o outro, dentro de seu quarto, sonhando com glória e reconhecimento. Quando ainda pequenino havia ganhado algumas tintas e maquiagens faciais de alguns parentes distantes, que assim ajudava a adquirir algum desenvolvimento mental profícuo perante sua inteligência, que já estava ficando cada vez mais minguada diante as surras e mais surras do pai viciado. Certa vez o infame o flagrou, ensinando suas palhaçadas, o que o deixou profundamente irritado, pois pensava que isso poderia ser algum desvio de sua masculinidade, o que fez xingar dos mais variados tipos de formas de palavrões, rebaixando sua existência a praticamente nada. Esquiles, pare de se comportar como uma mulherzinha inútil e silencie esse choro de viado antes que eu faça você virar um verdadeiro homem através do poder dos meus braços, seu moleque vagabundo. Essa foi praticamente o resumo da sua infância enlatada, que desejava ser um artista, mas que teve que lidar com abusos constantes de quem deveria o proteger e educar, e que assim foi crescendo cheio de traumas, alimentando um ódio profundo, fazendo girar impulsos demoníacos em busca de se vingar da humanidade, que o fazia passar por todos aqueles constrangimentos e humilhações. Esquiles criava em sua solidão imagens distorcidas de um demônio sarcástico que fazia a dor dos outros sua diversão, fantasiado como um palhaço vingador que, ao invés de trazer alegria, seria um sinal de sangue derramado, de terror e pavor, ao qual as pessoas sentiriam todo o arrepio do seu desejo pavoroso de injúrias e blasfêmias. Dentro do seu quarto se pintava com tonalidades mais grotescas e escatológicas, e ficava imaginando se tornar um palhaço assassino igual a um filme que tinha visto na TV, e assim transmitir todo o seu ódio para aquela sociedade, cometendo os mais escabrosos assassinatos e espalhando uma imagem de horror, pelo qual perduraria por muito tempo na imagem da maioria das pessoas daquele local.
E claro, sua primeira vítima seria seu pai. Diante seu círculo alucinante que se enunciava inconscientemente dentro de si e que estava prestes a vir à tona saindo de sua solidão e assim começar seus espetáculos de crueldades para o mundo que insistiu em julgá-lo como um esquisito. E durante anos, sofrendo em silêncio, foi ensaiando sua vingança contra seu pai e toda aquela comunidade funesta. Naquele dia propício, El Papi havia chegado à sua casa, com várias latas de cerveja na cabeça além de ter experimentado um pouco de cocaína, o que já o deixava ainda mais arredio. Skills, seu verme ambulante! Cadê você? Estou em casa! Venha fazer companhia para mim, seu escroto! Com um pedaço de pau o apunhalou de maneira certeira. Foi preciso. E assim, instantaneamente, perdeu rapidamente os seus sentidos. Certo tempo depois acordou meio sonso, tentando identificar o local onde se encontrava. Ainda estava sob os efeitos de uma amnésia retrógrada que não fazia lembrar direito do que o que estava acontecendo. Seus pés estavam amarrados, e as mãos também, com os fios do televisor, enquanto uma música circense macabra tocava lentamente, advinda do quarto de Skills. Seu parasita! Pare já com essa brincadeira estúpida e me solte! E depois vamos ter uma conversa de homem para homem. Mas o que estava por surgir em sua frente era amedrontador. Seu filho estava vestido com um palhaço vagabundo, com uma forte pintura azul nas bochechas, retoques negros nos olhos, maquiagem vermelha ao lado da boca e uma pequena cartola com chifres brilhantes, e roupas com os coloridos espalhafatosos, dourados e branco, lembrando literalmente um mensageiro da morte, algo vindo do além, à procura de saciar seu ódio guardado durante anos. Dançando freneticamente com risos estridentes, Skills começou a se anunciar de forma alucinante e maníaca o que estava por vir em seguida. Respeitável público! Com vocês o palhaço Black Heaven, ao qual iremos apresentar o início de nossos festivais de vingança perante o mundo hipócrita, e ao qual meu querido pai aqui presente faz parte do número principal. E assim teremos um picadeiro repleto de sangue escorrendo por entre seus 4 cantos. Porque, afinal de contas, todo dia é dia de rir, mas existir, bem, isso já é outra história. Skills, pare já com essa idiotice! Me solte, vamos conversar! Bradava o seu pai, mas por dentro o que mais desejava era espancar aquele moleque mais uma vez diante de tamanha audácia. Soltar você? Não posso. Você é a atração principal do meu show. Afinal, sempre disse que eu não te dava nenhum tipo de orgulho, que era ridículo, e me fez passar por todos os tipos de humilhações possíveis, e nunca teve o maior apreço por mim? Skills, ou Black Heaven, dançava e pulava diante de seu pai amarrado, pronunciando palavras difíceis de entender, contendo um escopo macabro e misturando rituais de magia negra, evocando Beelzebub, o canho e outros espíritos malignos para que assim pudesse conter a força necessária para consumir seus atos vingativos. Secretamente havia estudado a invocação de espíritos cruéis, que assim pudesse trazer alguma força para que o ajudasse a auxiliar a realizar seus ideais, oferecendo a sua alma como forma de pagamento para tamanha empreitada. E assim foi feito. Eu invoco em meio à minha solidão o poder das trevas, e que esse ultrajante ser humano pague por todas as humilhações que a mim causou. Um forte e resplandecente feixe de luz entrou por sua sala, tomando conta de todo o ser de Skills, que ganhou uma áurea ainda mais amedrontadora, que ao seu redor ficava todo cristalino, inerte de claridade, como que esperando obter a sabedoria necessária para fazer daquele local um receptáculo de lembranças banhadas a sangue, e que depois sairia para perseguir qualquer um que cruzasse seu caminho. A luz foi ficando cada vez mais intensa e Skills foi se aproximando paulatinamente de seu pai, que começou a soltar gritos descontrolados, percebendo já o que estava prestes a acontecer.
Socorro! Alguém me ajude! Por favor, me tire das mãos desse lunático enlouquecido! Pode gritar à vontade, seu tolo. Daqui você não sai. Agora, o inútil ao qual você tanto se referiu durante anos vai lhe mostrar seu paraíso de diversões horripilantes, tricotando seu couro. Vou saciar cada instante disso com um enorme prazer. Afinal, como sabe, o espetáculo não pode parar. E subitamente, com o golpe de um punhal contendo a imagem de Lúcifer esculpida, cortou parte de sua caixa torácica, fazendo-se remoer todo, lançando sangue para praticamente todos os lados daquele cômodo, já que tinha atingido em cheio seu coração. Skeles ficou hilário e doido com tal feito, e não se intimidando em se arrastar pelo sangue jorrado do infeliz, e com uma mistura de raiva e alegria se lambuzou todo, dando-lhe assim uma face mais horripilante do que o seu original, e com aquela misteriosa luz tentadora ao seu redor, que o acompanhava, fazia com que contivesse o sentido de um ser advindo dos mais profundos dos infernos, e que não pouparia ninguém que assim o desafiasse ou cruzasse seu caminho, e que agora se sentia plenamente pronto para realizar todos os tipos de números de maldades que estivessem em sua mente. E assim foi feito. O espetáculo de horror estava se iniciando, mas ainda era necessário conter novas atrações. Skeles já não existe mais. Agora eu sou Blackhaven, e todos dessa cidade vão pagar por caçoarem do meu sonho em ser um grande artista. Deixaram-me no vazio durante anos. Fui tratado como lixo, sem ter o direito de ser feliz como qualquer outra criança ou adolescente. E uma de minhas poucas alegrias era ficar observando as companhias circenses e seus artistas que ficavam de frente à nossa casa, aos quais poucas pessoas devem se lembrar. Mal sabem os espancamentos e as humilhações que passei durante a demência estapafúrdia desse alcoólatra, que só sabia descontar suas frustrações em cima de mim. Sonhava em conhecer o mundo, perante o desafio de me tornar um grande artista e assim poder levar um pouco de afeto para todas as pessoas. Mas seja o que for que governa esse universo, não quis assim, e fiquei privado de alegrias. E não adianta dizer que tudo está predestinado às vontades do grande arquiteto. Eu não escolhi ser assim. Fui forçado a enfrentar todos os tipos de limitações, tanto materiais como emocionais, além de ser cobaia de diferentes maneiras, formas e abusos. E essa luz, durante uma noite, me confortou, dizendo que a escuridão vai ser o seu picadeiro de meus delírios, e assim como o tempo de luz celeste se abre constantemente, eu sou o mensageiro da destruição, que te abre essa oportunidade de redenção, que através da escuridão irá encontrar sua redenção durante esses tempos de conversão, até que essa humanidade hipócrita aprenda de uma vez por todas que é bom querer o bem do próximo, bem como o que é bom ama, mas o que insistem em seu egoísmo escrachado a se esconderem perante métricas falsas de compaixão. Blackhaven estava consumido por um desejo de transparecer toda a sua frustração perante aqueles que o relegaram quando era Skeles, e desejava assim transcender sua fúria em um espetáculo sanguinário de vítimas inocentes, que para ele não passava de mais um pouco de diversão perante seu circo de luz infernal, repleto de dores e onde as trevas estavam sendo impregnadas, assim organizando um plantel de terror a conjugar filosofias para uma interjeição de assim deixar marcado que ali existia uma vida igual a deles, que foi sendo consumida lentamente pelo desejo de vingança, marcada com um diferencial de dor, e que haveria de recordar para a humanidade toda uma era de dor e sacrilégio que carregariam para sempre em seus vértices cínicos de moralidade. Seu sadismo já não cabia mais dentro de si. Durante uma boa parte de sua vida conviveu com a solidão. Tão pouco havia sinais de alguma comoção agora em suas atitudes, desejando mergulhar cada vez mais nesse jogral de destruição mental e corporal,
onde já não havia o limite entre esclarecimentos e neuroses que pudesse afastar-lhe de qualquer tipo de sedição macabra que o transportasse novamente para um caminho de paz. Com o sangue do seu parricídio permeado pelo seu corpo cintilante com aquela luz macabra perto de si, assim foi se envolvendo cada vez mais na profundidade de uma escuridão plena. O circo chegou e uma nova temporada de barbaridade estava se anunciando. Uma metafísica em deixar um presente de extermínio para sempre marcado pelos tempos, lembrando que o show deve sempre continuar. Independente de qual seja a atração ou espetáculo, os ponteiros do relógio nunca param. Assim como cada segundo entra em conexão com o espaço, tempo onde as massas vão se transformando, ganhando antagônicas formas, suas lembranças pueris foram alargadas para a escuridão, em que o homem, quando decide satisfazer seu ego, uma nova sessão de atrocidades se inicia. Sentia um gosto de sangue e o envolver por completo. A morte de seu pai foi ápice de uma raiva que estava borbulhando em explodir, que agora, livre em todo o seu fulgor, desejava mais do que nunca consumisse seus devaneios mais sórdidos, e diante de sua maquiagem demoníaca, ao som de gritos de pavor, sua força seria alimentada cada vez mais, pois a dor das outras pessoas seria o combustível de seu desejo sedento, a buscar novas artimanhas em realizar novos tormentos alheios dilacerantes. Blackhaven assim saiu pelas ruas, com seus pompons adornados de ódio, produzindo um forte êxtase de sua psicose demoníaca que não perdoaria ninguém que cruzasse o seu caminho. Passando perto de uma igreja, sugou toda a vida ali existente, promovendo um espetáculo massacrante, ao qual, diante o apavoro das pessoas, apenas fazia com que a sua volúpia persecutória lapidasse sua natureza destrutiva, ao qual não haveria mais felicidades, apenas o som de sua risada sinistra. Os fiéis foram lançados a um jogo de poder frenético, aos quais as pessoas teriam que admitir seus pecados e suas falsidades perante o jugo da fronteira final, que assim fizesse a remissão de suas falhas, e por sinal esse templo quaker era mesmo o que seu pai frequentava, fingindo ser uma boa pessoa para toda a comunidade, enquanto seu outro eu, Skillis, sofria todos os piores tipos de espancamentos em sua casa. Diante desses tormentos, agarraram suas bíblias e pronunciavam orações de súplica, perante todo aquele holocausto de efemeridades bestiais que estava diante dos seus olhos. Vocês, ovelhas patéticas, desejam encontrar o céu, mas o que vos proporciona agora é algo muito maior que vossa fé. Sintam o poder da minha luz infernal, da diversão e ilusão, uma doce ilusão. Assim como vocês fazem sucessivamente a cada novo culto, perante a necessidade de esconder seus pecados, carecendo ocultar quem realmente são, como um elemento de signos de carne e ossos tentado com os presságios e sinais de que se chegar ao paraíso eterno, mesmo que para isso tenham que mentir e usar o seu bel prazer, seja para assim poder se chegar a conter algum sacramento de imploração bem consumado que livrasse seus pecados e os aproximassem mais de Deus. E diante daquela parcimônia de incredulidade, viram-se diante de um julgamento sumário de suas faltas e falhas, aos quais não haveria clemência, e que, assim feito, Blackhaven lhe mostraria todo o resultado de suas tentações que foram cedidas e concedidas, diante uma cruel sedimentação da ética, de levar todos para um resplandecente espaço de destruição da moral, que assim viesse conter a plenitude de fazer nascer um arrependimento de seus pecados, onde não haveria mais serenidade diante das formas de uma estética, que assim os livrasse da condenação ao fogo, diante o sorriso amedrontador do palhaço, trazendo todos os tipos de pesadelos à tona, e assim fazendo o sangue inocente um princípio de cunho na construção de um arco-íris de medo que estivesse inundado todo e qualquer tipo de fé, que pudesse atrapalhar seus desígnios de levar todos aqueles grilhões para os confins do inferno. Chorem, gritem, implorem, façam o que bem entendam, mas fogo é o caminho final para todos vocês. Meu espetáculo está somente iniciando, e assim que tudo terminar,
Terei outras plateias de corpos empilhados, para que assim os preceitos de suas lembranças maléficas, que tanto vocês escondem dentro de suas mentes doentes, possam estarem disseminadas para um sonambulismo de asfixiar feições amorosas decentes de que por aqui existiu alguma gotícula de bem. E assim, durante a última oração, foram todos os fiéis feitos de peças mortuárias, que assim tiveram todas suas vísceras deglutidas perante a sua luz mortal e insana, contendo todos os tipos de pragas que, diante do esquartejamento dos seus corpos, foi se banhando cada vez mais em sangue inocente, que assim como o seu pai estava alimentando sua filosofia de dor infinita, que fez com que seu amor pelo sombrio crescesse cada vez mais intensamente dentro de si, fazendo furtivos sons infernais que assim destruíam o que ainda restava de pouco da sua sonoridade humanística existente dentro de si. As chamas eternas haviam chegado, não haveria mais paz, as pessoas sentiriam sua fúria. Blackhaven havia transformado aquele local de reza em um redemoinho de terrores, pelos quais quem conseguisse escapar haveria para sempre de lembrar-se daquele dia, e assim as forças infernais estariam para sempre ali presentes, como uma forma de fazer as pessoas pagarem e lembrarem de seus pecados. Blackhaven estava cada vez mais insano, buscava mais vítimas. O circo precisaria de mais trampolins sanguinários, contendo o perfume da destruição, que lapidasse seus tentáculos em conseguirem mais espectadores, alimentando sua vingança perante um mundo que não merecia mais nenhum tipo de compaixão. Vocês não merecem nenhum tipo de compaixão ou perdão, gritava a criatura que aos poucos foi deixando transparecer mais ainda seus chifres pontiagudos, sublimes em se fazer identificarem como sendo ela a personificação do próprio demônio. Entre um corpo chamuscado pela luz do inferno e outro, os que conseguiram escapar da sua fúria estavam tropeçando em milhares de cadáveres, aos quais o pastor inutilmente tentava em suas orações expulsar aquele ser de senhor de todo o pecado. Não haveria lugar para se esconder, e assim o juízo final havia chegado para uma ornamentação de construir novos cunhos para caminhos substanciais de atribes, ao qual haveria uma histeria completa contornando seus pilares de dor. Seu gênio estava cheio de si, o espetáculo estava se consumindo perante uma penumbra cheia de desgostos, aos quais não haveria mais que pudesse parar sua sanha exterminadora, em fazer todos pagarem com seus gritos e gemidos, dores e pavores, que ficariam para sempre banhados em meio a tripas e entranhas espalhados numericamente entre os infiéis. E assim foi-se caminhando para novos vetores logísticos, de levar mais e mais pavores para quem cruzasse o seu caminho. O circo chegou, e a pouco a humanidade do palhaço Blackhaven foi ficando em um esmo, de tripudiar qualquer tipo de decência humana, que viesse assim empreender o que é necessário, muito sofrimento para se chegar ao que se deseja, e que o sangue é um nutriente primordial para que assim o bestial possa ganhar ares e conquistar novos horizontes de destrutivos sustentáculos espirituais, em relação à consolidação de algum tipo de suplício que esteja focado para a produção de algum manifesto de paz e alento para todas as pessoas. A igreja estava devastada, e Blackhaven se caminhou para outros locais, a fim de disseminar seu pavor para todas as pessoas que cruzassem o seu caminho. O antigo Scales, durante anos de abusos, tinha se afastado completamente de sua religião quaker. Em troca de poder, tinha oferecido sua alma para o demônio da luz Golem, que assim o iludiu, desdenhando de seus sonhos circenses, que assim viesse propiciar algum tipo de paz para sua alma atormentada e também alívio para suas dores físicas. Diante o sangue de seus semelhantes estaria inaugurada e consolidada todo o seu poder, que assim propiciaria um néctar de fazer os desatinos mais profundos e particulares, mais sombrios virem à tona perante um mundo que não se importava mais com nada, a não serem ovacionar seus desejos mais impuros, se escondendo perante métricas coloquiais, que apenas faziam crescer ainda mais seu ódio perante o nefasto destino ao qual tinha sido inserido. Skid se tornou Blackhaven, um palhaço que agora fazia do pavor um odor de se comunicar sem felicidades enfadonhas,
perante uma sagacidade de mais e mais atrocidades, que não deveria poupar ninguém, sendo que o seu circo estava agora se consolidando como uma forma de lembrar para a humanidade que ela estava dentro de suas lisuras agora, e que um falso arrependimento escondia a hipocrisia de cada um, sentimentalizada nos diâmetros, que o céu já não era mais o mesmo para todos, e que havia uma urgência e necessidade em estar sendo colocadas novas trocas sentimentais, que levasse para o mental, que assim estivesse com todos os seus fluidos banalizados de qualquer tipo de piedade. Blackhaven era uma personificação maldosa, asquerosa, que levava todos para a perdição, ou como ele também pensava, o pior diabo é aquele que se esconde dentro de cada um de nós, e que eles agora tinham bem na sua frente todos os dias, limitando a bondade individual, sendo substituído por uma fonte interminável de pesadelos. Queria fazer com que as pessoas pagassem por todos os seus pecados, e assim caminhando lentamente rumo ao desconhecido mundo de enxofre. O palhaço solitário e ordinário procurou e encontrou sua jornada rumo a se banhar em novas forças de sangue, a surgirem diante seu próximo número circense de travessuras infernais e brincadeiras bestiais.